Aleluia. Deus é bom, amém? E hoje à noite a gente vai aprender um pouco mais do amor dele. Amém? Você me ama depois de hoje? Aleluia. Porque se você não me amar depois de hoje, você vai ter que ouvir mais ainda essa ministração. Porque Deus tratou no meu coração comigo a respeito do amor. E a gente vai passar algumas passagens na Bíblia. Vamos se deter mais ao amor ágape, que é o amor divino. Mas vamos passar um pouco sobre os três tipos de amor. Os amores naturais, amores que a gente vive aqui na terra. Mas vamos se deter ao longo da noite de hoje sobre o amor sobrenatural, que eu e você já temos. Amém? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, dá um sorrisão para ela e diz: seja bem-vindo. É muito bom estar aqui com você. Amém? Quero agradecer a presença de Livanaldo e Kátia, são amigos nossos. Livanaldo joga futebol americano comigo, desde 2014 a gente se conhece. Já veio aqui na nossa igreja, ele perguntou quando eu estaria ministrando e está aqui nos prestigiando também. Amém? Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Tem também algumas pessoas nos assistindo no YouTube, um abraço para vocês. E no final, amém, manda essa mensagem para as pessoas que estão próximas a você. Cria uma lista de transmissão, começa a divulgar aquilo que nossa igreja tem favorecido, amém? Nós temos uma equipe de mídia que trabalha, se empenha para fazer uma transmissão boa, então manda esse link, manda os links das ministrações, tem um maná também do pastor todos os dias, amém? Compartilha essa palavra, não deixe que essa palavra adormeça no coração das pessoas, porque você vai ver hoje que o amor de muitos vai estar esfriando, mas diga comigo, o meu não. Glória a Deus, o seu amor não vai diminuir, só vai aumentar, amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, é o primeiro mandamento. Amém? E a palavra de Deus diz assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no verso 37. Na verdade, no 36, os discípulos perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E aí ele continua dizendo: o segundo, semelhante a este, no verso 39 é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Versículo 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui, quando Jesus estava conversando com os discípulos, ele estava mostrando que o primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o que é que a gente pode entender quando a gente lê e se debruça mais a respeito disso? Que Deus está dizendo assim: meu filho, quer viver dias de céus aqui na terra? Me ame. Meu filho, quer viver o sobrenatural? Me ame. E é tão simples, mas às vezes está se tornando banal, não só dentro da igreja, mas lá fora também, as pessoas chegarem e dizer: eu te amo, ou eu te amo para lá e eu te amo para cá. Mas queridos, o eu te amo é muito importante. Quando você diz: eu te amo, Senhor, eu te entrego todo o meu louvor, essa oração que você está fazendo, você está dando tudo aquilo que está dentro de você com um entendimento. Mas se você faz de qualquer jeito, vai bater no teto e vai voltar. Temos que ter o entendimento que devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amém? Vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 12. Aleluia. João, verso 12. Verso 15, perdão. Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. Aleluia. E diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso aqui, Jesus estava falando que assim, Deus estava dizendo: ei, por que você está falando mal do seu próximo? Ei, por que você está xingando o seu patrão? Eita, por que você está fazendo isso e aquilo? A palavra de Deus lá em João diz: o meu mandamento é este, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que você pode dizer que ama ao Senhor e não ama a pessoa que está ao seu lado? Eu sei que se você está ao lado do seu cônjuge, você tem que amar, porque você casou com ele, você tem um propósito de vida com ele. Não vamos entrar em relacionamento, sábado você vem para o culto de casais e vai aprender sobre isso também. Amém? Mas hoje a gente vai aprender de ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai, com o nosso Deus, que mandou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, e a gente vai ler essa passagem muito conhecida no nosso meio, João 3,16, em que fala que Deus mandou o seu Filho unigênito,
para morrer por nós e nos livrar de todo pecado, enfermidade. E o que é que você está fazendo com esse presente que Deus te deu? O que você está fazendo com o presente a ponto que Deus mandou o seu filho para morrer na cruz? Talvez se você é pai aqui, você nunca faria isso. Você nunca mandaria o seu filho morrer para salvar uma multidão de pessoas. Mas Deus é tão amoroso, Ele é tão misericordioso por nossas vidas, que mesmo sabendo que muitas vezes iríamos errar, porque deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas que estão aqui em cima, elas não são perfeitas, os líderes, eles não são perfeitos, porque se você for perfeito, vem cá orar por mim, deixa a gente tocar na sua veste, porque tem algo errado em você está fazendo aqui. Nós não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição. Buscando o que? A perfeição é melhorar dia após dia. E as formas que a gente melhora dia após dia é amando a Deus, amando o próximo. Quando você ama a Deus, fica fácil você amar a pessoa que está ao seu lado. Fica fácil você amar os seus filhos, amar o seu chefe, ou aleluia. Porque às vezes você tem um patrão que pega no seu pé diariamente. Mas Deus está dizendo esta noite, ame-o de todo o teu coração. Porque se eu, Deus, lhe amei, você pode amar também. Se você voltar naquela época em que você não era nascido de novo, não tinha feito o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez você estava vivendo uma vida miserável. Mas mesmo assim, Deus lhe amou. Mesmo você vivendo uma vida de pecado, Ele já tinha lhe amado. Porque Ele mandou o Filho dEle para morrer por nós. Amém? E aí a gente vê que é um mandamento. Então se é um mandamento, se é uma lei, precisamos cumprir o que está escrito na Bíblia. Amém? Então ame a Deus, amando as pessoas. Estamos vivendo nos últimos dias, onde o amor de muitos vai esfriar. Não deixa que o amor do Senhor esfrie na sua vida. Não deixa que as palavras que você está recebendo todos os dias aqui na nossa igreja, você perca. Deus, Ele tem um plano na sua vida. Talvez você diga, não, mas eu já vivi tanto. Você vai viver mais. Diga assim, eu vou viver mais. Sabe por que você vai viver mais? Porque ainda você não conseguiu, não cumpriu nem o primeiro tempo daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem vários tempos para a sua carreira, nessa noite e durante a sua vida. Então você não vai embora agora. Você tem muito para fazer para o Senhor. Amém? Abra lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9, para a gente fundamentar essa questão que o nosso amor vai aumentar. Aleluia. Aleluia. Filipenses, no capítulo 1, no verso 9. E aí a palavra de Deus era uma oração, de ação de graças e súplica naquela igreja de Filipenses. E diz assim, de Filipe, e diz assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Preste atenção que quando ele fala que aumenta mais e mais, é no conhecimento. E o conhecimento vem quando você se debruça nessa palavra. Quando você vem à igreja cultuar ao Senhor, o conhecimento vem. Mas você quer ficar em casa, assistindo algumas programações, e acha que seu amor vai aumentar. Tolice sua. O seu amor vai aumentar quando você começar a adquirir conhecimento e a percepção de todas as coisas que Deus tem para a sua vida. Amém? Diga assim, meu amor vai aumentar. Você vai sair daqui com essa frase no seu coração, cravada, como verdadeiramente um rema na sua vida. Porque os dias maus, eles vão vir, queridos. Os dias maus, eles estão aí, batendo na nossa porta, a tempestade vai chegar. Mas se a sua casa não estiver estabelecida na rocha, se o seu amor não estiver estabelecido na palavra de Deus, vai ser como aquela casa que foi colocada na areia, que bate o vento e a derruba. Mas você e eu não somos assim. Você é fortalecido no amor de Deus. Amém? Aleluia. E aí vamos falar um pouco sobre o amor natural, rapidamente. Temos 3 tipos de amor, que é o amor estorge, que é aquele amor de relação familiar, que é a afeição pelo próximo. É aquele amor amoroso, um amor de família, em que você tem para os seus pais e que seu pai tem por você. Amém? É esse tipo de amor que é o estorge. Tem o amor filos ou filéu, que é o fraternal, que é entre pessoas. É aquela reciprocidade. E tem o amor eros, que é o amor da relação íntima entre homem e mulher. A Bíblia deixa claro que o eros é a relação íntima entre homem e mulher. Amém?
Aleluia. E tem um amor sobrenatural. E aí eu abro um parêntese aqui, imagina aí, eu falando hoje sobre amor, e amanhã você vai estar na sala de aula assistindo Fundamentos do Espírito com minha mãe. Que fruto do Espírito, Fundamentos do Espírito. Fruto do Espírito, né? Mas eu aprendi muita coisa com ela, e eu creio que ela não vai me corrigir não, depois não. Amém? Só se eu falar alguma besteira. Mas fica ligado, se você quiser aprender mais sobre frutos do Espírito, as aulas do Remo estão abertas ainda, é aberto para todo mundo, amanhã 7h30 tem aula, amém? Então venha aprender mais, que um dos frutos do Espírito você vai aprender hoje, que é o amor também, amém? Além de todos os outros 8 que existem. E o amor sobrenatural é o amor ágape, que é o tipo do amor incondicional, aleluia, é perfeito, é o amor do tipo de Deus, está acima de todos estes amores, do estorge, do filos e do eros. Então você não pode ter uma relação com sua esposa se você não tem primeiramente uma relação com Deus. Primeiro você tem que estabelecer a sua relação com o seu pai, com Deus, para depois você construir uma relação com seus próximos, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, seu chefe, amém? Porque também está incluso nos tipos de amor. E aí abra lá em 1 João, no verso 4, no capítulo 4, no verso 8, aleluia, vamos correr um pouco. Aleluia, e diz assim, no verso 8 do capítulo 4 de 1 João: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aleluia, Deus, Ele é amor. E se Deus é amor, e a palavra diz que temos que ser imitadores dEle, temos que andar em amor com o nosso próximo. Ah, mas fulano fez isso comigo, ande em amor. Ah, mas ciclano olhou torto para mim, anda em amor. Ah, mas o pastor não apertou minha mão na igreja, anda em amor. Ah, mas eu não vou para a igreja, anda em amor, vem para o culto. Porque é no culto onde Deus vai fazer a mudança na sua vida. Não é dentro da sua casa, você vendo besteiras. É na igreja em que o amor de Deus vai resplandecer. Porque deixa eu te dizer, saco de batata, quando ele está vazio, ele cai. Mas quando está cheio de batata, ele permanece em pé. Não que você seja uma batata, também é só uma figura de linguagem. Mas você precisa estar conectado com as pessoas que estão ao seu lado. Amém? Aleluia. Nós nem conhecíamos a Deus, mas Ele nos amou. Ele te ama e tem um plano para a sua vida. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado, Deus, Ele já te amava. E o que é que a gente tem feito muitas vezes com o amor dEle? Deixado na prateleira, cheio de teia de aranha, e aí as coisas na sua vida não estão andando. Reflita hoje, porque muitas coisas na sua vida não estão andando. Talvez existem áreas na sua vida que é maravilhoso, mas a principal, que é você andar em amor, e você vai ver aqui, que quando você não anda em amor, as suas coisas na sua vida só tendem a ir de ladeira abaixo. Amém? Vai para João 3,16 para a gente ler esse versículo e fundamentar, um versículo conhecido por todos. Aleluia. João no capítulo 3, no verso 16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna, querido, por conta que um pai tão amoroso e cheio de compaixão por ti, disse assim: filho, vai lá, faz o teu trabalho, salva aquelas vidas, salva aquele povo da igreja Verbo da Vida no Alecrim. Deus, ele estava conversando com Jesus, e muitas vezes Jesus tentou fugir, que você vai ver, Jesus, ele queria escapar disso, quando ele foi para o sacrifício lá no Getsêmani, mas ele disse que seja feita a tua vontade. Queridos, a gente tem que entender que a gente não pode dizer, é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus a gente entende que é boa, perfeita e agradável, é a vontade de Deus. Então não diga, não sei o que, se for a vontade de Deus. Primeiro pergunte, o que Deus faz é bom, é agradável e perfeito? Então é a vontade dEle. A gente às vezes tem vícios de linguagem dizendo, se for a vontade de Deus, eu vou vir para a igreja. Se for a vontade de Deus, eu vou ofertar na vida do meu irmão. Se for a vontade de Deus, eu vou dar um abraço no meu irmão. Ei, todas essas coisas são boas, perfeitas e agradáveis. Então não é se for a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Você precisa entender que esses vícios de linguagem que a gente tem precisa acabar. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém?
Aleluia. E aí a prova de amor foi que ele mandou o teu filho, o seu filho dele, para morrer na cruz. E aí, se a gente passar, não precisa abrir, a mídia vai abrir aí, abra aí Marcos 1,40, fala de um exemplo em que Jesus ele veio expressar o amor do Pai aqui na terra. Então Marcos capítulo 1, no versículo 40, fala da história do leproso, que diz assim, vamos ler bem rápido, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Em algumas passagens diz que Jesus estava cheio de amor, compadecido com ele, o curou. O amor de Deus na sua vida traz a cura para as pessoas que estão próximas e também para você. Sabe? Então, como Jesus teve compaixão desse homem leproso, você tem que ter compaixão e tem que ter amor pelas vidas que estão com você. E se você está passando por alguma enfermidade, começa a amar mais o Senhor. Começa a entregar mais a sua vida a Ele como um sacrifício vivo e santo. Porque quando você faz isso, vai chegar cura dentro de você. Amém? Aleluia. Um outro exemplo em que Jesus, cheio de amor, é em Marcos, no capítulo 10, não precisa abrir, fala a passagem do cego Bartimeu, e que ele estava lá e dizendo assim, Jesus, Jesus, tem compaixão, tem amor de mim. Algumas versões falam amor, algumas versões compaixões, devido à tradução da língua, amém? Mas se a gente for para a Bíblia no grego, você vai ver que essa palavra compaixão é o amor. E esse amor não é o amor estorge, filo, filéa, ou o amor eros, é o amor ágape. É o amor do tipo de Deus que estava vivendo na vida, que estava com Jesus naquele momento. E que o cego ele dizia, Jesus, Jesus, tem compaixão, tem amor de mim. E Jesus rapidamente foi lá e o curou. Através do amor de Deus resplandecido na vida dele. Amém? E se você crê em Deus, você precisa crer no amor do tipo de Deus. Nós às vezes dizemos, não, mas eu sou cristão, eu creio em Deus. Como eu ministrei aqui no mês passado, falando sobre os tipos de crentes, se você não assistiu, vai lá assistir no YouTube. E aí a gente entende que nós somos pessoas que temos que andar como Cristo andou aqui na terra, como Jesus andou aqui na terra. Temos que ser imitadores dele. E para sermos imitadores dele, temos também que andar em amor. Amém? E T.L. Osborne, em um dos livros, fala que a seguinte frase, o amor é a melhor ideia de Deus. T.L. Osborne estava falando que a melhor ideia que Deus já teve foi o amor. Isso foi um entendimento que ele teve. E eu quero trazer essa frase para você. Que o amor de Deus foi a melhor ideia. Porque se não fosse o amor dele, nós não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse mandado o filho dele, nós não estaríamos aqui. Por que eu estou frisando com isso? Porque você precisa fazer sacrifícios. Você precisa entregar mais o seu tempo a Deus. Você precisa entregar mais aquilo que você tem mais precioso para Ele. E eu não estou falando de dinheiro não, eu não estou falando disso não, eu estou falando da sua vida. Você precisa entregar mais. Sabe quando você nasceu de novo, você tinha um fogo ardendo no seu peito, que você vinha para os cultos e pulava e corria e dançava, e esse amor está começando a esfriar. Hoje à noite Deus quer te injetar um novo ânimo de amor, para que esse amor não venha a defasar na sua vida. Amém? E eu anotei aqui uma pergunta retórica, eu vou ler para você e vou responder. O amor é o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É o resultado do seu relacionamento com Deus. Se você se relaciona com o Espírito Santo, o resultado disso é que o amor de Deus será visto em nossas vidas. Por que isso? Porque se você for lá em Gálatas 5, 21, 22, 23, vai falar sobre o fruto do Espírito. Amém? Você vai ver na aula do Rema, eu não vou entrar nesse tipo de assunto, mas você vai entender que se você tem um amor de Deus em sua vida, todas as outras coisas vão ser fáceis de você controlar. Amém? Porque não é o diabo que te controla. Você tem o poder da sua vida, e Deus deu esse poder para você administrar ela. E o que é que você tem feito com o seu corpo físico aqui na terra? O que é que você tem feito para o Senhor aqui na terra? Amém? Aleluia. O amor de Deus, ele tem que ser visível. 1 João, a gente falou, vamos lá para 1 João 4, ler um pouquinho mais do 8, e aí vamos para o 9, versículo 9. 1 João 4, no versículo 9. A gente leu o verso 8, e agora a gente vai dar continuidade àquilo que a primeira epístola de João está falando, no capítulo 4, no verso 9. Aleluia. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Verso 10.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E quando eu falo, e quando a palavra de Deus fala sobre isso, o que eu quero te chamar a atenção nessa noite, é que muitas vezes você diz só apenas de boca: pastor, eu te amo, eu estou com você. Mas nas horas que Ele precisa, quer você no culto, você não está. Sabe? Você diz, pastor, eu estou com você, pode contar comigo. Mas na igreja você não vem. Como é que você diz de boca que ama o pastor e o que mais ele quer é que você venha para os cultos e você não vem? Participe dos eventos e você não vem? Ah, não, mas eu tenho o meu trabalho nisso, eu tenho o meu trabalho naquilo. Amém, glória a Deus, é santo trabalhar. Mas quer dizer que você não pode separar uma terça, uma quinta e um domingo para vir ao culto? E 2 sábados no mês? Como é que você pode dizer que ama? Ah, não, mas eu amo a Deus. Em casa. Não, querido. Não seja apenas de boca, seja de ações, de atitudes. Pastor, eu sei que eu estou com isso e aquilo, eu sei que eu estou um pouco cansado, mas eu vou ao culto. Amém, glória a Deus, Deus está vendo. Deus está vendo. Ah, mas você não tem a condição de como vir. Não se sinta condenado por isso. Mas se você tem como vir, vem receber mais de Deus. Porque é isso que Ele quer. Porque se você vem, você é enxertado todos os cultos daquilo que Deus tem para a sua vida. E o diabo, quando estiver falando em você, no seu ouvido, e moendo, você vai dizer: arreda-te de mim, Satanás, que sobre mim eu tenho o amor de Deus, e eu amo o Pai, assim como Ele me ama. Amém? Aleluia. Volta lá para João, se você não quiser voltar, a gente vai abrir na mídia aí, no João, no capítulo 13. Sabe, você talvez esteja pensando, mas ele não vai ler 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor essencial? Vamos ler, mas hoje a gente vai ler uma versão de um nosso querido autor e pastor Rick Renner, em que ele traduz do grego algumas palavras que vai elucidar ainda mais o que é verdadeiramente amar a Deus. Amém? O que é verdadeiramente esse capítulo do 1 Coríntios 13. E aí em João, no capítulo 13, no verso 34... diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, a gente já folheou bastante versículos na noite de hoje, e na maioria dos versículos, a gente vê a frase, amar uns aos outros. Sabe por que a palavra de Deus enfatiza tanto a gente amar uns aos outros? Porque às vezes a gente está querendo dizer apenas, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas sai da igreja e começa a falar mal do pastor. Sai da igreja e começa a falar mal de um líder. Sai da igreja e começa a falar mal do grupo de louvor. Por isso que a palavra de Deus enfatiza tanto, ameis uns aos outros, amai-vos uns aos outros, é o mandamento, meu filho, ame uns aos outros assim como eu te amei, para que você possa amar verdadeiramente, o mais íntimo do teu ser, amém? E as pessoas vão reconhecer Cristo em você, se você estiver andando em amor. Você não precisa andar como um carro de som gritando, ou com um letreiro na sua testa dizendo, eu sou crente, eu nasci de novo, eu tenho a palavra de Deus em mim. Não, queridos, você não precisa ser amostrado não. Você precisa andar em amor, como está falando aqui. Ah, mas se eu andar com um letreiro aqui, tem um ditado, né, que diz assim, quer se amostrar, coloca o pinico rosa na cabeça. Você não precisa disso não, para dizer que é crente não. Você só precisa viver uma vida em amor ao Pai. Andando em amor, as pessoas vão ver Cristo em você. Quando você anda em amor, as pessoas veem Cristo em você. Amém? E aí a gente vai ler um pouco sobre a lei do amor, que fala lá em Tiago, no capítulo 2, no verso 8 e 9. Aleluia. Você me ama? Amém. Glória a Deus. Amém. Que se não me amasse... Aleluia. Tiago, no capítulo 2, Tiago, capítulo 2, no verso 8 e 9. Diz assim,
Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Verso 9, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. E aí em Romanos capítulo 13, rapidinho a gente falar sobre essa lei do amor. Romanos capítulo 13, no verso 8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Presta atenção na parte A do versículo que diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Querido, se você está devendo alguma coisa a uma pessoa, trate de quitar essa dívida. Porque a única coisa que você pode dever é o amor. Amém? Então seja rápido para quitar as coisas, porque talvez coisas na sua vida não estão andando, porque o seu nome está sujo no SPC Serasa. Ah, mas eu não tenho hoje a condição de quitar. Ei, tu sabe orar? Tu sabe ficar de joelhos e render graças a Deus? Porque a provisão vai chegar em você. Não diga que eu não tenho, porque você tem o amor de Deus. E se você tem o amor de Deus, você tem todas as coisas. Amém? Aleluia. Eu vou pegar aqui, cadê Erivan? Tem uns exemplos que eu trouxe, amém? Como sempre, eu sempre trago uma coisa diferente. Esse exemplo não foi algo da minha cabeça, amém? Eu vi em uma ministração do nosso amigo pastor Carlos Júnior lá no Recife, né? Lá na zona norte de Recife. E aí eu disse, eu vou trazer para a igreja, porque aquilo que a gente visualiza, a gente consegue captar mais, amém? Deixa eu ver aqui só, porque é o segundo, é o primeiro, viu, Erivan? É aquele ali, ó. É, esses 4, esses 5 aí, esse pau grande aí, de madeira, isso. Eu vou precisar de tu aqui em cima, viu? Amém, aleluia. Erivan vai ser meu ajudante nessa noite, para a gente falar sobre esse exemplo. Fica aqui, Erivan, por favor. Aí ficar perto da cama, vem aqui para frente, que aí fica melhor para quem está em casa. Segura aqui, pode segurar aqui desse lado, vem para cá. Pode segurar aí. Pode segurar bem alto, tá? Então, isso aqui é a lei do amor que a gente acabou de ler. Amém? Deixa eu só fechar aqui para não ficar feio aqui. Então, isso aqui é a lei do amor. E para a lei do amor agir em nossas vidas, nós precisamos, claro, andar em fé. Amém? Também para o amor agir em nossas vidas, nós temos a cura. Temos também a prosperidade. Temos a unção em nossas vidas. Está pesado, segura. Acho que não cai não. E temos também a nossa vida ministerial. Ah, mas eu não tenho nenhum chamado de 5 dons. Mas você tem um chamado de fazer discípulos. E ir a todo mundo. E pregar o evangelho a toda criatura. Então seu ministério não se resume só a ficar aqui em cima do púlpito. Mas em salvar pessoas que estão lá fora. Amém? Então tudo isso é a lei do amor. Tá certo? Mas acontece que o quê? Se você não está cumprindo a lei do amor, vai acontecer, todas essas coisas vão cair e sua vida vai desmoronar. Você precisa andar na lei do amor, que é amando o próximo como a ti mesmo, amando ao Pai, entregando a Ele o seu louvor. Porque quando você anda em amor, a sua lei, você vai viver uma vida em unção, você vai viver um ministério excelente, você vai andar em fé, porque a fé é que opera pelo amor. Amém? Você vai andar em cura, porque através do amor em sua vida, tanto a cura vai entrar em você, como você vai ser curado. E a prosperidade. Amém? Quando eu botei prosperidade, eu vi que muita gente gritou e pulou aqui. Então começa a amar mais o Senhor, se você quer ter mais prosperidade na sua vida. Porque quando você cumpre essa promessa, como a gente leu, o nosso amor só vai aumentar, aumentar e aumentar. Não vai viver uma vida medíocre, mas vai viver uma vida no Senhor. Amém? Então, tenha uma vida na lei do amor, louvando ao Senhor. Obrigado, Erivan. Pode deixar aqui. Então, quando você anda em amor, as coisas na sua vida começam a fluir. Quando você vive uma vida intensa, amando ao Senhor, amando as pessoas, servindo a Ele com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu vigor, a cura vai chegar, o seu ministério vai ser bem sucedido, a prosperidade vai agir, a fé vai ser operada através do amor do Pai.
Amém? Se o seu amor começa a enfraquecer, tudo na sua vida vai ser enfraquecido. Então o amor, ele vai te proteger do dia mau. Continuando, voltando lá para João, no versículo 17. João, verso 17. Capítulo 17, verso 22. João, no capítulo 17, no verso 22, diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Esse versículo, esse capítulo 17, está falando da oração sacerdotal de Jesus. E Jesus estava orando para o Pai, dizendo assim: Ei Pai, eu neles e tu em mim, a fim de que eu e você fôssemos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo inteiro conheça que foi tu que me enviastes e os amastes. Isso aqui Jesus estava orando para a gente, para que a gente pudesse entender que assim como Deus amou Jesus, Ele também nos ama. Assim como Deus foi com Jesus quando Ele estava naquele deserto, e o diabo tentou tentar Ele de diversas formas, Deus estava com Jesus. Então assim como o diabo tenta lhe tentar, eu quero te dizer essa noite, Deus é com você. Porque Deus é amor. Amém? Aleluia. Você era tão amado por Deus. Diga assim: eu sou amado por Deus. Aleluia. Já estamos quase encerrando. Mas em Romanos, no capítulo 8, no verso 37, a gente entende que quando Deus manda, a gente obedece. E quando passa disso, é a nossa própria força. E eu vou falar tudo aquilo que Deus tratou no meu coração para a sua vida. Não vou tirar nem pôr nada, porque não é pela minha vontade, mas a vontade do Pai em mim, estar aqui hoje à noite. Muitos de vocês sabem que não é o meu desejo estar sempre aqui, mas sempre meu Pai me bota na escala, porque Ele vê algo em mim. E eu não posso dizer não. Não só porque é meu Pai, mas porque Deus me colocou em uma posição de falar desse amor dEle. Então quando Deus te chamar para algo, seja rápido para dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Estou pronto para te servir. Amém? Romanos 8, no verso 37. Aleluia, diz assim. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Para por aí. Muitas vezes a gente lê esse versículo querendo falar que eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E esquecemos do principal, que é a parte B dele. Que a gente só é mais que vencedor porque por meio daquele que nos amou. Você só é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Deus Pai nos amou de tal maneira. Amém? Então você, meu querido, já é mais que vencedor. Não pense que você é um perdedor e não viva mais uma vida cabisbaixa, andando para lá e para cá, como um avestruz, que é olhando sempre quando está com medo, bota enfia a cara no teto, no chão. Não. Como eu sempre falo, seja como uma águia, olhando firmemente para o autor e consumidor dos céus. Amém? Então, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio de quê? Daquele que nos amou. E quem foi aquele? O nosso Pai. Amém? E a tua vitória, ela vai chegar, porque Ele te ama. Sabe, você talvez tenha um sonho no seu coração e diz: Senhor, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo, e você tem orado, você tem jejuado, você tem pedindo. Hoje eu quero te dizer, a sua vitória já chegou. Não só porque você orou e fez o seu trabalho, mas porque o nosso Pai nos ama. Amém? Aleluia. E no Mateus a gente já leu, né? Se eu sou amado por Deus, esse mesmo amor, o amor ágape, deve ser liberado para as pessoas que estão ao seu lado. Amém? Está lá em Mateus 22, 38, que a gente já leu. E aí eu quero ir para Romanos. Já os meninos vão colocar no data show aí um negócio, mas agora não, segura aí. Amém? A gente preparou umas imagens também. Mateus no capítulo 5, no verso 5, a palavra de Deus diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus
é derramado em nosso coração. Cadê a Erivan? Eu vou precisar daquilo, Erivan. Ô Miguel, traz, tá aí, Miguel? Pode trazer. Me presta a bolsa aí, Thalita. Que eu esqueci de pegar e subir com isso. Romano, pode deixar, Romanos 5:5. Aqui. Pode deixar, bota aí, Romanos 5:5. Pode deixar no chão aí. Vamos fazer melhor. Sabe, Romanos no capítulo 5, no verso 5, a palavra de Deus diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Querido, se você for para o grego, o amor de Deus derramado aqui é de ekshoi, que significa de jorrar, é uma descarga, um transbordar, ou ainda algo que é dispersado em abundância. E aí eu trouxe de casa esse produto aqui que eu passo na barba. E se você não conhece, aqui é um conta-gotas. E se eu pegar aqui e vou fazer isso aqui, ó. Mas a palavra de Deus diz que o amor dele não foi derramado a conta-gotas. O amor dele, ele foi derramado no grego ekoi, que é a forma que diz assim, ó, jorrar, uma descarga, um transbordar, ou ainda que é algo dispersado em abundância. Queridos, o amor de Deus derramado na sua vida não é um conta-gotas que vai pingando pouquinho por pouquinho. Você não tem que derramar o amor dele para as pessoas pouquinho por pouquinho. Tem que ser de uma forma em que transborde. Uma forma em que você vai falar do amor dele, que as pessoas vão ser impactadas, assim como um rio, quando uma represa, quando está com bastante água forte, e ela acaba arrebentando, e aquela represa ela se rompe. Assim tem que ser as coisas de Deus na sua vida. Não é à toa que a gente tem o tema desse ano, que é aumentar, romper, frutificar. Tudo isso tem um entendimento. Que o amor dele em sua vida e na minha vida vai transbordar para as pessoas que estão ao nosso lado. Porque foi isso que ele fez, ele derramou, ele jorrou o amor dele para as nossas vidas. Não como um conta-gotas, mas como um rio, uma represa que é arrebentada. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos para os cartazes. Temos ainda 15 minutinhos, 13 minutinhos para a gente fazer algumas coisas hoje à noite. Amém? Aleluia. Então, eu quero indicar para você esse livro. Aqui na livraria a gente não tem no momento, não, então tem, acho que não. A gente não tem esse livro no momento, mas depois você pode procurar. É de Rick Renner. O livro é o capítulo, eu intitulei, né, o capítulo do amor nesse slide. É uma interpretação expandida de Rick Renner do livro Um Teste do Amor. O elevado amor de Deus liberado através de você. Amém? E aí, essa interpretação vai lá para o 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 1. Não precisa abrir sua Bíblia. Eu preparei aí nos slides, junto com a ajuda de Thalita. Então, coloca aí, por favor, o primeiro slide. Que fala sobre o metal que soa. Que do grego essa palavra é étio. Ou étio, né? Alto ruído que reverbera ou ecoa. Paulo, quando ele estava usando essa expressão, ele estava defendendo a ideia sobre os cristãos que se gabavam de sua espiritualidade, mas não demonstravam nenhum amor. Era apenas barulhos vazios. E se a gente for ler o que tem no capítulo 1, no capítulo 13, no verso 1, eu vou abrir aqui e a gente vai comparando, amém, essa versão expandida e interpretada pelo nosso pastor Rick Renner. Aleluia. Acho que fica melhor assim. E diz assim, ó. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho. Pode deixar aí nesse slide. Um caminho sobremodo excelente. Você quer ter uma vida de excelência? Ame a Deus. Ame o próximo. Ame a vida. Ame viver aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E aí ele fala no versículo 3 do capítulo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um sino que retine. E aqui o Rick Renner, ele disse assim, que o metal que soa vem da palavra eco, que é um alto ruído. Então aqui ele estava tratando que, se a gente for traduzir e interpretar assim como o Rick Renner interpretou, são pessoas que se gabam, que estão só dizendo aleluia, glória a Deus, mas estão sendo apenas barulhos vazios, porque elas não estão demonstrando o amor. Sabe, às vezes tem pessoas que pulam, correm e dançam, mas não estão vivendo o amor de Deus. Apenas querem aparecer. Não seja esse tipo de pessoa. Amém? Vai para o outro segundo slide.
Aleluia. Vai para o segundo slide. Amém. Isso é um pouquinho grande. A gente vai ler bem rápido. Amém. E aí, esse um pouquinho grande que ainda diz assim, no versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada disso serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Queridos, nós precisamos andar mais em amor. Amém? E aí no versículo 4 diz assim, o amor é paciente. E aí quando ele fala do amor é paciente, ele quer dizer o seguinte, eu vou ler para você, escuta. O amor suporta pacientemente. É apaixonadamente os outros pelo tempo que for necessário ter paciência. O amor não exige o que os outros sejam como ele. Em vez disso, ele está focado nas necessidades dos outros, que se desdobra para se tornar o que os outros precisam que ele seja. O amor não é ambicioso, ele não é egocêntrico, nem está obcecado por si mesmo, que nunca pensa nas necessidades ou nos desejos que os outros têm. O amor não anda por aí falando sobre si mesmo o tempo todo, exagerando e embelezando constantemente os fatos para se fazer parecer mais importante aos olhos dos outros. Queridos, muito cuidado com isso. Você não precisa ficar falando por aí, isso e aquilo, você precisa apenas viver. Como eu falei, muitas vezes as suas ações, o seu caminhar, o seu proceder, vai falar mais do que aquilo que sai da tua boca. Porque se você não anda na linha da palavra, se você não anda no amor, se você não pratica o amor e você quer falar do amor de Deus, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, tu quer falar do amor de Deus? Tu já se olhou no espelho? Tu já viu as coisas que tu faz? Então, queridos, cuidado, amém? O amor não se comporta de uma maneira orgulhosa, arrogante, soberba, superior, esnobe ou exclusivista. O amor ele não é rude ou descortês. Ele não é descuidado ou sem consideração, nem se porta de uma maneira que seria considerada insensível com relação aos outros. Isso tudo foi o que Rick Renner interpretou apenas no versículo 4, do que é o amor, suporta. O amor é benigno, amém? O amor é paciente. Então tudo isso está no versículo 4. E aí no verso 5, a gente lê aqui, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Aí ele traduz para o versículo 5, pode passar o slide, diz assim, o amor ele não manipula as situações. Se Miguel puder tocar, ou o pessoal do grupo de louvor já puder subir. O amor não manipula as situações ou trama, e arquiteta métodos que torcerão as situações, visando a vantagem. O amor não se envolve deliberadamente em atos, nem diz palavras ásperas, que possam causar uma reação complicada ou violenta. Cuidado com aquilo que você fala para a tua esposa, cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos. Sabe, antigamente tinha aquela história, não é adolescente, é aborrecente. Isso não existe no reino de Deus. Isso não existe, você não pode dizer que aquele menino é um danado, porque danado é condenado ao inferno. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. A gente não vai ministrar hoje sobre aquilo que sai da sua boca, mas preste atenção nesse parêntese, Deus está querendo te alertar. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Cuidado com as palavras torpes que saem da sua boca. Amém? O amor não leva em conta os erros ou males passados. Sabe, a palavra de Deus que se você nasce de novo e entrega a sua vida a Ele, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquilo que você fez ontem, já passou. Se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e você entende o que é o arrependimento dos pecados, lá em 1 João capítulo 1, no verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você rapidamente erra e pede perdão a Deus, mas eu quero trazer um adentro aqui. Não viva errando. Porque eu falei no início que nós não somos perfeitos. Mas busque ser perfeito. Busque andar como Jesus andou aqui na terra. E Jesus não errou. Se a palavra diz que temos que ser imitadores de Deus, de Cristo aqui na terra, procure não errar. É certo que você pode errar. Mas procure não errar. É um conselho. Procure ser diligente na palavra. Seja sensível à voz do Espírito. E não erre naquilo que Deus tem te colocado. E aí, a gente lê 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 6, fala assim, não se alegra com a injustiça,
não se alegra com a justiça, mas se regozija-se com a verdade. E aí, passou já? Passou. E aí, a interpretação dele é: o amor não se enche de alegria. O amor não se enche de alegria quando vê uma injustiça ser feita. O que eu quero trazer para você é o quê? Às vezes, você vê algo acontecendo lá fora, ou você vê algo acontecendo dentro da igreja, e aí você vê ali e diz: eu vou me alegrar porque fulano foi disciplinado. Fulano não está mais porque está disciplinado. Ei, a palavra de Deus diz assim: o amor não se enche de alegria quando vê a injustiça ser feita a outra pessoa, mas o amor ama. Amém? E aí o amor fica cheio de felicidade, esfuziante, em êxtase e cheio de alegria com a verdade. Busque a verdade na sua vida, que quando você busca a verdade na sua vida, o amor vai ficar cheio da felicidade. Amém? E para finalizar, no verso 7 diz assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí diz assim, a interpretação de Rick Renner é: o amor protege, o amor ampara, o amor resguarda, o amor cobre, esconde e defende as pessoas da exposição. Se você vê o seu irmão errando, não seja aquele tipo de pessoa que aponta o dedo e diz: ei, no meio da igreja, fulano está errando. Chama ele no canto. Ei, vem cá. Ei, o teu proceder está errado. O teu proceder não é para ser assim. Não chama a atenção das pessoas na frente de outras, não. Quer chamar a atenção de alguém? Vai para um canto da sala e chama. E eu quero te alertar também a respeito dos seus filhos. Eu ainda não sou pai, mas se eu entendo que eu não posso expor algumas situações, eu também não vou expor os meus filhos. Seu filho está desobedecendo dentro da igreja ou fora da igreja, chama ele num canto e diz: ei filho, ei filha, não faz isso, é feio, o papai do céu não gosta. Não é assim que a gente tem que proceder. Mas você está vendo o seu filho lá e você chama a atenção no meio de uma mesa em que tem 10 irmãos seus, as pessoas vão olhar para você e dizer: cadê o amor do pai e da mãe? Cadê esse amor, o amor do tipo de Deus? Então corrija teus filhos no secreto, corrija teus filhos dentro do quarto, amém? Chama eles no teu escritório e fala com eles, não expõe, amém? Se seu marido, sua esposa fez alguma coisa também que não lhe agradou naquele momento, não expõe ela ou não expõe ele na frente dos irmãos. Chega em casa e resolve, porque as pessoas estão querendo olhar para a sua vida como um exemplo. Se você chama a atenção, as pessoas já não vão mais ver você como um exemplo. Então cuidado, amém? Quando você está corrigindo alguém, chama ele num canto, não fica expondo para a igreja, não fica expondo para as pessoas. Porque o amor protege, o amor ampara, o amor resguarda, cobre, esconde e defende as pessoas da exposição. O amor, ele se empenha com toda a sua força para acreditar no melhor em todas as situações. O amor sempre espera e tem expectativa do melhor nos outros e do melhor para os outros. O amor, ele nunca abandona, nunca se rende e nunca desista. Diga comigo: eu não vou desistir. Aleluia. Não desista, amém? Deus tem planos de paz e de vida para a tua vida, para você. E aí no verso 8 do capítulo 13, 1 Coríntios, diz assim: o amor jamais acaba. E aí ele fala sobre o amor que nunca decepciona, nunca falha e nunca desaponta ninguém. Se você tem um amor do tipo de Deus, procure não desapontar. Mas se você desapontou, peça perdão a essa pessoa. Se você decepcionou alguém, peça perdão. Amém? Para que a sua vida, como a gente viu no exemplo, não vá de ladeira abaixo, mas que você possa subir cada vez mais. Porque a sua vida não é como uma bolsa de valores que sobe e desce constantemente. A sua vida tem que permanecer sempre para cima, numa crescida. A sua vida tem que ser crescente nos céus, e não uma decrescente ou retilínea, decrescente, retilínea, crescente, decrescente, retilínea. Não, sua vida tem que ser sempre para cima. Se você vê algumas reportagens ou se assiste alguns documentários a respeito de foguete, o foguete, uma vez que sobe, raramente ele desce do mesmo jeito, porque ele vai soltando os pedaços ao longo que vai subindo as camadas. Da mesma forma é a nossa vida. Você está subindo camadas a cada vez mais e deixando para trás as coisas que não prestam. Começa a deixar para trás aquilo que não te pertence mais e começa a viver mais do amor de Deus aqui na terra.
Amém? E eu tenho algumas confissões para fazer com você. Eu quero que você repita comigo e diga assim: o amor do tipo de Deus está me dominando. Ando sempre em amor. Sou constante. Porque ando em amor, continuamente, minha fé é operosa. Minha fé funciona em todo o tempo. Ando em amor e sou cheio de esperança. Minha fé sempre dá substância à minha esperança. Sempre estou cheio da esperança, que é um trampolim para a minha fé ser operante. Queridos, quando você está cheio de amor, cheio de esperança, a tua fé vai ser um trampolim para te levar a coisas que você nem imagina. Andar em amor, repita comigo, andar em amor é meu estilo de vida. É a forma mais poderosa de demonstrar Jesus. É através da manifestação do amor, do tipo de Deus, que todos saberão que sou discípulo de Jesus. O amor do tipo de Deus me domina em todas as circunstâncias, porque a palavra de Deus habita em mim. O amor do tipo de Deus é parte da minha natureza. Ele me governa, porque esta palavra habita dentro de mim. Aleluia! Se você quer viver uma vida de céus aqui na terra, se você quer desfrutar do melhor e comer do melhor desta terra, o principal não é só vir à igreja, não é só ter fé, mas é amar o próximo, assim como Deus nos amou. Amém? Passa aí o último slide. Então tem algumas indicações que você pode procurar na livraria. Amém? Um dos livros é Amor, o Caminho para a Vitória. Esse livro é do nosso irmão Kenneth Reagan e é um livro que vai impactar a sua vida. Se você nunca leu, vai comprar ele, tem alguns exemplares lá na nossa livraria. Amém? O dessa ministração, né, umas coisas que eu retirei dessa ministração, está nesse aqui, Rick Renner, o teste do amor, é levando o amor de Deus liberado através de você. Esse livro a gente não tem por enquanto na nossa... Tem? Thalita confirmou, temos esse livro também. Nesse livro aqui, Rick Renner fala muito do grego. Thalita é fã dele, né, lá leu quase todos os livros dele, é o best dela. Então esse livro, se você quer entender do grego e quer entender a Bíblia de uma forma mais explicada, uma forma mais até mesmo linear para você, procura os livros de Rick Renner, que ele traz um paralelo muito importante a respeito do grego, amém? E tem também um livreto que é Como Andar em Amor, de Kenneth Reagan também, amém? Temos na nossa livraria e também temos A Fé, que opera pelo amor. E eu lendo esse livro eu ainda não li, mas eu lendo aqui a contracapa desse livro, e eu li assim, ó, todas essas coisas vêm, ó. Isso inclui a salvação, a cura, esse livro vai falar sobre tudo isso, e diz que todas essas coisas vêm até nós pela fé, mas é preciso que seja a fé que opera pelo amor. Então você vai ver de maneira prática, clara e rápida, você aprenderá que se você deseja viver alinhado com a palavra de Deus, não deve apenas ser filho da fé de um Deus da fé, mas ser filho do amor de um Deus do amor. Somos conhecidos como a igreja da fé, mas também temos que ser conhecidos como a igreja do amor, porque Deus é amor. Amém? Então, tem esses livros lá na nossa livraria, você pode procurar no final, aqui quando você sai do nosso corredor, do lado esquerdo, amém? Tem um livro lá. E na semana passada, eu mandei uma mensagem, pedi para o grupo de louvor pegar uma música. Essa música é do pastor Eliezer Rodrigues. Talvez você nunca ouviu ou já ouviu, mas nunca mais reescutou novamente. É lá de 2017. E eu quero que você fique de pé. Eles vão cantar essa música, amém? Eu não vou pedir para você abraçar ninguém, não vou pedir para você procurar alguém para dar uma palavra. Eu quero apenas que você ame a Deus, enquanto eles estiverem louvando essa música, amém? E antes de eles começarem a tocar, eles vão estar tocando baixinho, tem alguns versículos, amém, complementares, que você pode depois estudar em casa, está lá em Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2, fala sobre a gente andar em amor. E deixa eu te dizer uma coisa, eu tinha essa mensagem desde o finalzinho de fevereiro, iniciozinho de março, e no dia 18 de março, o nosso pastor, ele colocou um maná a respeito falando de amor. Se você não leu, ou se você passou desapercebido, volta lá no YouTube, tem lá Maná Diário, 18 de março,
Ou volta lá nas mensagens que ele enviou para você, e tem lá ele falando um pouco sobre o amor. Amém? Mateus 5, 43, 45 fala que a gente deve amar os vossos inimigos e até mesmo orar por eles. Amém? Isso inclui política também, amém? Orar por todos. Deus está dizendo, a gente viu aqui que a gente não tem que fazer acepção de pessoas. Ora por aquelas pessoas, para que os olhos sejam abertos e elas possam entender e ver o reino dos céus aqui na terra. Amém? Um outro versículo está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24, que estimula a gente ao amor e fazer as boas obras. E 1 Pedro 3, 8 ao 10 diz que quem quer amar a vida e viver dias felizes precisa segurar a língua. Cuidado com aquilo que você fala ou faz. 1 Pedro 3, 8 e 10 fala sobre você refrear a sua língua. Segura a língua, não fala mal das pessoas que estão próximas a você. Amém? Então, vamos louvar um pouco essa música, amém? Glória a Deus.